Olá, sejam bem-vindos a mais um Café com Bizus. Fixando o tema do dia, hoje o bate-papo será especial com o professor Edno. Consegui fixar o tema, então sejam todos bem-vindos. Rafael, seja bem-vindo. Hoje, mais uma edição especial, é o Café com Bizus número 20. Nossa, comecei ontem com o Café com Bizus, já estamos no número 20. Então sejam todos muito bem-vindos, é um prazer, é uma satisfação imensa estar com todos aqui, ter essa oportunidade de promover essa semana, que começou ontem, já foi super especial. Já tô até minha voz já está comprometida, peço desculpas. A aula de ontem foi espetacular, muitos professores interagindo, os professores foram do início ao fim comigo na aula, fiquei extremamente feliz. Tivemos problemas técnicos, como disse o professor Marconi, feito é melhor do que perfeito, não conseguia iniciar direito a aula, não conseguia terminar a aula porque não tinha o tal do botão de encerrar, mas seguimos e eu acho que a aula foi boa. Espero que quem esteja aqui tenha tido a oportunidade de assistir tenha gostado da aula. Para mim foi super especial. Amanhã, quarta-feira, às 8, teremos a segunda aula do Intensivão 4K2. Falarei de como você consegue lotar a sua agenda de alunos. Muito especial. Seja bem-vinda, Drica Pimenta, minha amiga, minha querida amiga Drica, Aline Fracarol, Aline Fracarol. Aline, seja bem-vinda. Vinícius Martins, seja bem-vindo. Professor Bruno. Professor Edno, meu convidado especial, já está aqui conosco. Rafael, todos muito bem-vindos. Vamos começar logo, pessoal. Vou convidar o professor Edno para a gente não perder tempo. Bater um papo bem agradável durante uma hora. Já chamei o professor Edno. Seja bem-vinda, professora Irene. Seja bem-vinda, professora Carla. Professor Edno, comigo, ao vivo e a cores, professor Edno. Seja bem-vindo. É um grande prazer, pessoal, estar aqui com o professor Edno. Eu falei ontem isso na aula, vou repetir aqui na frente do professor Edno. O professor Edno foi aluno da minha primeira turma do CATK2, da metodologia Cifras. O professor Edno hoje é mais do que um ex-aluno, é mais do que um companheiro de trabalho, é meu amigo. Conseguimos construir uma amizade graças a semana que na época ele participou, e é muito interessante a gente ter essa oportunidade de fazer amigos, né? Então hoje eu tenho muitos professores que começaram sendo meus alunos e hoje são meus amigos, a gente trabalha em parceria, a gente está sempre colaborando para que a gente cresça juntos. O professor Edno está nessa lista de amigos feitos através do projeto 4K2. Professor, seja muito bem-vindo, é um imenso prazer tê-lo aqui em mais uma edição especial do Café com Bizus. Gostaria que você se apresentasse e já até começasse a falar um pouquinho sobre a sua experiência com 4K2. Bom dia, professor. Bom dia, Alexandre, tudo bem? Está dando para me escutar direito? Estou te ouvindo, estou te ouvindo. Não sei se o pessoal está ouvindo. Pessoal, se não estiver ouvindo direito alguma coisa, avisa, tá? Eu te ouço, professor. Tranquilo, então. Desde já, muito obrigado por me convidar para mais uma live. É sempre um prazer estar participando aí contigo, né? Igual você disse, somos amigos, né? Não somos mais do que professores e alunos, né, interagindo, mas sim somos amigos e estamos aí para ajudar, tá? Galera, bom dia a todo mundo, né? Espero que o café da manhã de vocês seja uma maravilha, porque essa conversa promete bastante, né? E a minha experiência com os cifras e também com o professor Alexandre foi das melhores e hoje eu posso ter certeza que eu carrego ele o resto da minha vida, porque vem me ajudando a cada dia nas minhas aulas online, nas minhas lives, né? E eu sempre venho aplicando os cifras por meio do curso, né, do Papo Cabeça que fiz com o Alexandre, e isso vem me ajudando bastante, né? Eu pude perceber que isso deu uma guinada aí na minha vida profissional.
Nossa, que legal. Professor, os professores estão reclamando que seu som está um pouco baixo. Não sei se de repente vale a pena tirar o fone, a voz está um pouco abafada para mim, né? Agora abafou. Não sei se vale mais a pena tirar o fone, você não está com o celular, né? Tirar o plug do fone do celular e tentar falar com o som do celular, de repente vai ser melhor, professor. Deu certo? Professor Ed, tá melhor. Tá Tá melhor, tá melhor? melhor. Tá muito melhor, muito melhor. Beleza. Conta para as pessoas aqui, professor Edno, como é que você me conheceu? Desde o início, como é que eu apareci para você? Foi mais um louco aparecendo. Ontem o professor Paulo Henrique disse que foi um louco que apareceu na internet dizendo que é possível ganhar 4 mil reais. Né? Ele falou, é mais um louco na internet. Conta a sua história, como é que você me conheceu? O cara que produzia e que prometia mundos e fundos apareceu assim do nada, né? Mas enfim, o professor Alexandre, ele apareceu para mim como uma nuvem que passa, aquela passageira, só que em vez de passar, ele ficou, né? Então, foi uma busca na internet, né? Eu havia fazendo algumas pesquisas para poder melhorar a condição de vídeos e caiu no professor Alexandre no Instagram, né? Então, eu entrei em contato com o professor Alexandre, fiz a pergunta, né? Por que que ele estava trabalhando com cifras, e aí esse cifras me chamou bastante atenção, porque o cifras ele prometia me ajudar a querer ir mais além, né? Por meio de técnicas e que essas técnicas pudessem me ajudar durante o meu período de sala de aula e também nas aulas particulares, que é o que chamou mais atenção, né? Porque eu tenho esse amor por aulas, principalmente por estar em contato com alunos. Então, a aula particular me chamou bastante atenção, ainda mais nessa promessa, né, de poder estar aí ganhando até 4 mil reais por mês, dando 2 aulas somente. Então, isso me chamou bastante atenção. E aí, nessa pesquisa, né, acabou que o professor Alexandre entrou em contato comigo, perguntou se eu queria participar do curso, e eu prontamente falei, não, vou participar do curso e seja o que Deus quiser. No final de tudo, o que aconteceu? Né? As aulas estão sendo cada dia, cada vez mais um sucesso. Por meio dos cifras, por meio de técnicas, por meio de bizus, né? Gatilhos mentais que foram aplicados durante o curso e que durante as aulas estão fazendo toda a diferença. Então, professor Edno, você coloca que faz diferença utilizar técnicas para dar aulas particulares. É melhor do que a gente trabalhar a intuição da gente. É melhor a gente estar preparado com técnicas do que tratar cada caso de um caso por tentativa e erro ou por uma forma intuitiva. Por que eu falo isso, professor? Porque a minha experiência mostra muito isso. No início era assim para mim, eu ia pela intuição, e eu percebo isso nos professores, que ficam, às vezes, perdidos diante de situações diferentes que acontecem. Então, as técnicas, os gatilhos, os pilares do Cifras e dessa metodologia, desse projeto 4K2, na sua opinião, fazem diferença? Com certeza, fazem toda a diferença. Né? Não adianta agir só por intuição, só por agir, porque não vai dar certo. Então, o Cifras ele já traz essas técnicas, esses métodos que, se você colocar em prática um por um, né, de acordo com que vai se avançando os módulos dentro da educação, até mesmo dentro de sala de aula, que foi o que eu fiz quando eu apliquei, né, isso vai ter um retorno positivo. E aí, o Cifras, ele é importante a gente comentar que ele vai ser usado aí não só dentro de sala de aula, mas na empresa que você tiver, porque eles são pilares para a vida, né? Os cifras são pilares para a vida. Para a vida. Né? E a partir de então, se nós colocarmos cada um no seu devido lugar ali, ajudando cada um na sua etapa certinha, vai dar super certo. Ontem eu dei uma aula, professor, às 8 da noite, alguns professores aqui. Pessoal, fiquem à vontade para fazerem perguntas, para fazerem colocações, comentários, críticas. A live é nossa, como eu digo, a aula de ontem foi nossa. Fiquem à vontade, sejam bem-vindos, professor Eliser,
professora Márcia, não sei se é professora, sejam todos bem-vindos. Ontem foi muito interessante, professor, porque eu acho que eu deixei alguns professores sem dormir essa noite. Quando eu apresentei a metodologia, e com certeza eu consegui provocar um movimento dentro do professor, da professora, pensando assim, nossa, é possível organizar tudo que eu faço intuitivamente. Eu acho que a aula de ontem, quem assistiu a aula de ontem aqui, professor Marconi assistiu, está aqui conosco, confirme para mim se o Cifras não faz gera pelo menos algumas reflexões na gente. Eu me lembro que professores, vários professores, quando tiveram essa primeira aula, falaram para mim, eu não consegui dormir. A professora Carla, que está aqui conosco, da Libélula, ela dizia, ela não conseguia dormir. E tinha aulas que eu dava que os professores não conseguiam dormir, porque trazia tanta reflexão, né, tanta movimentação dentro da gente mesmo, de falar, poxa, por que eu nunca pensei nisso? Mas dá para fazer dessa forma. E faz diferença, né, professor? Conta um pouquinho, professor Edno, como é que foi. Isso eu acho bem interessante, porque é ímpar no seu caso. Você pegou as técnicas que você aprendeu do Cifras e aplicou dentro de sala de aula. Então, o que eu trouxe direcionado para as aulas particulares, você começou aplicando dentro de sala de aula e deu certo. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa experiência, porque com certeza tem muitos professores aqui que dão aula em sala de aula, né? A grande maioria, eu acredito. Então, conta para a gente como é que o Cifras fez diferença dentro, a professora Carla dizendo que não conseguia dormir. Como é que foi a experiência dentro de sala de aula? Conta para mim, do Cifras. Bom, o Cifras dentro de sala de aula foi uma experiência que eu resolvi colocar para ver se dava certo, e aí eu fiquei sem dormir por conta disso, né? Porque ao começar a aplicar os Cifras, eu pude perceber que era possível, né? Então, foi nessa tentativa de colocar os Cifras em prática dentro de sala de aula que eu pude perceber que as aulas elas foram ganhando um rendimento melhor. Por quê? Né? Quando a gente aplica os Cifras, a gente, principalmente no meu caso, que é de sala de aula com 50 alunos, 45 alunos, né? A gente tem que atender um geral, né? Tem que explicar para um geral, e isso a maioria dos professores tem que fazer. E com Cifras, não. Com Cifras eu pude perceber que eu poderia aplicar o método focado em um aluno específico dentro de sala de aula, né? E aí, eu fazendo com que houvesse uma interação desse aluno comigo, os outros alunos estariam focados na disciplina também. Então, eu pude perceber de que a dificuldade de uns alunos seria a dificuldade dos outros, né? E aí eu fui aplicando os gatilhos que nós aprendemos durante o período do curso, né? E esses gatilhos foram fazendo com que os pilares do Cifras pudessem vir à tona, né? Eu tive que captar o meu aluno, eu tive que chamar a atenção dele, eu tive que interagir mais com o meu aluno. E aí essa questão de interagir não é o interagir no coletivo em si, mas interagir na dificuldade de um aluno específico e fazer com que essa dificuldade possa ser a dificuldade do resto dos alunos, né? E aí fazer com que o resto da galerinha pudesse estar se desenvolvendo cada vez mais, sem ter a questão do medo de poder perguntar, sem ter a questão do medo de poder interagir com o professor porque acha que vai errar, né? Então, a partir desses gatilhos, dessas técnicas dos pilares do Cifra, né, eu fui de perceber a minha aproximação com esses alunos. E aí essa aproximação vai fazer com que as aulas pudessem ficar cada vez melhores. E aí isso faz toda a diferença, né? Interessante, né? Olha que interessante. Eu aprendo, eu falo assim, eu aprendo com cada nova turma, eu também aprendo, porque a gente ensina técnicas, mas cada um aplica de uma determinada forma. Então, tem o professor Edno, por exemplo, ele foi, olha que interessante, numa turma de 50 alunos, ele foi por amostragem, então ele detectou um problema numa amostragem, 1, 2, 3, 4 pessoas, tratou desse problema e isso fez com que o restante da turma se beneficiasse desse tratamento diferenciado para esses
primeiros alunos, então ele levou para uma turma como um todo. É muito interessante, porque as técnicas, elas são ensinadas, mas cada um aplica de um jeito. Eu brinco que técnica é que nem tempero, né? Eu gosto de cozinhar, é que nem um tempero. Cada um tem os seus temperos prediletos e cada um aplica do seu jeito. Então, o professor Edno enxergou que as técnicas funcionariam dentro de sala de aula e colocou em prática. E o Cifras tem uma coisa bem interessante, a professora Carla, que está aqui conosco, que vai ser entrevistada na quinta-feira, vai me dar o prazer de conversar comigo na quinta-feira, às 8 da noite, ela aplicou o Cifras nas aulas particulares, ela é professora, só que ela está com um novo projeto e ela aplicou os conceitos do 4K2 e da metodologia do 4K2, que é o Cifras, nesse novo projeto. E está dando super resultado. Se vocês quiserem já olhar, é o canal da Libélula, Constelacão, libélula.constelacão no Instagram. Aquilo é resultado um pouco do Cifras também, da maneira com que ela se apresenta, a maneira com que ela posta as suas coisas, os seus vídeos, a maneira com que ela capta os seus alunos, os seus seguidores, e sempre transmite uma mensagem interessante a cada dia para os seguidores. Isso é resultado, gente, de um projeto de vida. Então, o que eu fico muito feliz em ver é que as pessoas aplicam as técnicas, trazem esse 4K2 para dentro de si, porque o 4K2, como eu falo, não são só R$4.000 com aulas particulares, o 4K2 é um projeto de vida. Olha o professor Edno enxergando que o 4K2 fez diferença. O professor Edno hoje está com um canal no YouTube muito legal, os vídeos são muito bem produzidos, tudo fruto dessa motivação que esse projeto trouxe. Então, cada um vai em busca do seu 4K2 da maneira que se satisfaz mais. Mas o 4K2 desperta isso dentro da gente. E isso é muito bom, isso é fantástico. Essa contribuição dessa metodologia, desse projeto para a vida dos professores brasileiros, porque eu estava falando ontem, professor Edno, a gente teve uma audiência muito grande na aula de ontem, tinha professores espalhados pelo Brasil inteiro naquela live. Tinha gente da sua terra, Distrito Federal, tinha gente do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, alguns cariocas me acompanharam, meus conterrâneos, Minas Gerais, Espírito Santo. O Brasil estava representado numa live e a gente levando um projeto, né, apresentando um projeto para os professores que estão dispostos a mudarem um pouquinho, né, a saírem dessa rotina extremamente cansativa, que é a rotina dentro de sala de aula em várias escolas. Uma coisa é você dar aula em uma escola, outra coisa é você dar aula em diversas escolas, né, gente? Então, fico muito feliz em o Cifras e esse projeto está proporcionando isso na vida de professores, né, professor Edno? Eu queria saber, professor, agora, o que você então topou, né? Você me conheceu, você topou esse desafio, né, de conhecer, né, de conhecer essa proposta, que foi essa metodologia, que é utilizado para que a gente consiga alcançar o 4K2, e você começou a participar das aulas, né, das aulas de mentoria. Eu queria que você trouxesse um pouquinho da sua percepção sobre as aulas, porque, gente, a gente faz o máximo que a gente pode, mas o aprofundamento, a gente precisa de tempo para aprofundar. O professor Edno teve essa experiência com as aulas e a maneira com que a gente conduziu as aulas em busca de um maior aprofundamento. Eu queria que você trouxesse um pouquinho da sua experiência para os professores que estão assistindo aqui agora. E outra coisa, professor Edno, que eu não sei se chegou para você, dessa vez eu estou apresentando o projeto para universitários também. Então, não sei se aqui na live tem universitários. E por que universitários, gente? Porque eu comecei dando aula quando era universitário. Então, as aulas particulares me despertaram interesse quando eu era universitário. Então, nada mais justo do que eu oferecer também o projeto para universitários, né? Então, pode acontecer de terem universitários aqui, que me deixa muito satisfeito. Até gostaria que alguém comentasse se alguém aqui é universitário me descobriu através das redes sociais com algum anúncio direcionado para quem faz faculdade, porque é um grande prazer poder levar isso também para os universitários, e queria que você trouxesse essa experiência de como é que foram as aulas de mentoria, de aprofundamento nesse projeto, não só do Cifras, né, mas no projeto
de mudança de postura, de mudança de vida, professor Edno? O projeto ele vai ser interessante porque ele te traz as técnicas com as ferramentas corretas, né? Então, o Cifras vai ser uma das ferramentas que é a nossa principal. E aí, fora isso, o Alexandre ele traz para a gente módulos. Né? Então, o curso ele vai ser dividido em módulos, no qual esses módulos eles vão estar te direcionando às particularidades das suas dificuldades. Então, o professor que conhece os Cifras em si, que conhece o 4K2, ele chega para o Alexandre com uma dificuldade. E aí, por meio desses módulos durante o curso, ele vai tirando as dúvidas, ele vai aplicando os gatilhos também dentro do curso. E isso faz toda a diferença, porque mostra que não é só mais um curso, mostra que vem a ser algo comprovado, né? Lembrando que isso é algo que o Alexandre vem praticando há mais de 30 anos com aulas particulares, então tem propriedade no que está falando. Então isso é de extrema importância. E aí o curso ele vai avançando de acordo com as suas necessidades, né? Chega um determinado momento que o Alexandre fala assim, vocês estão conseguindo acompanhar? Se não tiver, a gente para, a gente volta, a gente explica, né? Então a ferramenta em si ela é muito bacana. E o professor em si também nem se fala, né? Porque o Alexandre ele é aquela pessoa bastante compreensiva. Ele faz com que essas técnicas elas possam fixar cada vez mais na nossa mente, né? Então, outra coisa bastante interessante do curso é poder contar com o Google Classroom, né? Que é uma plataforma onde ele disponibiliza o material, o aluno vai lá, ele tem acesso, o aluno ele pode estar tirando dúvidas por ali também. Então, há essa interação do professor, coisa que você vai precisar como professor ou como profissional para ser aplicado na tua empresa ou dentro da tua sala de aula ou com teu aluno particular. E isso vai ser de extrema importância. Olha aí o exemplo da professora Carla, que foi minha colega de turma, né? Hoje ela está com esse trabalho lindo, que é o Libela Constelação, dentro aqui das plataformas da internet, que a gente nem imaginava direito, né? Então, a gente tinha a perspectiva no início do curso de tocar o barco com aulas particulares e pronto. E aí vai surgindo, por meio das técnicas que o Alexandre vai colocando para a gente, vai surgindo novas oportunidades e essas oportunidades cabem, né, ser colocadas todas as técnicas aprendidas durante o curso. Eu usei dentro de sala de aula, deu super certo. A Carla está com um trabalho maravilhoso, né, e aí nós vamos seguindo. Então, outra coisa que vai ser interessante, as técnicas do curso em si, elas podem ser aplicadas em qualquer canto. E eu venho aplicando isso aqui no Instagram, né? O meu Instagram, eu pude perceber esses dias que ele deu uma subida muito bacana por conta de técnicas que eu fui aplicando dos Cifras e do 4K2 na produção das imagens, na produção dos vídeos, né? Eu pude perceber que a minha interação com outros professores do Brasil também foi bastante positiva. Eu estou agora num projeto que é Aulas para o Enem, né, de um projeto social, e isso está sendo uma experiência muito bacana, porque eu estou podendo colocar também os Cifras dentro do projeto social, né, por meio das minhas aulas, e isso é bastante interessante. Eu posso aplicar as técnicas que eu aprendi dentro dos módulos do projeto social, de maneira com que os participantes possam interagir cada vez mais, né? Então, isso está sendo interessante. E a questão dos professores do Brasil em si, que agora estão fazendo lives e produções aí, que está sendo bastante interessante porque há essa interação devido às técnicas do Cifras e do 4K2. Muito bom, professor, muito bom. O que é interessante também, gente, é que quando a gente traz um projeto de inovação, esse projeto ele pode ser, como o professor Edno colocou, ele pode ser direcionado de diversas formas. E como eu falei ontem na aula, a primeira coisa que a gente precisa, quando a gente vai em busca de um novo projeto,
é ter um objetivo bem claro. Então, o seu 4K2, eu digo, o seu sonho, o seu desejo, ele pode estar direcionado para aulas particulares ou não. No caso das aulas particulares, eu tenho propriedade, eu tenho uma experiência para trazer. Mas o mais importante é que você, tendo um objetivo, tendo um norte, tendo uma meta, fica muito mais fácil de você ir em busca dessa meta, desse objetivo que você quer. E esse projeto ele tem essa principal função. Então, eu digo que, no meu caso em particular, como é que aconteceu, como é que surgiu para mim esse projeto de vida? Quando eu estava trabalhando, eu tinha 2 empresas, eu contei isso ontem, já venho contando nas redes sociais, e eu estava extremamente cansado, eu queria tempo livre. O que eu mais queria no meu momento, o meu 4K2 era tempo livre. Era isso que eu queria para mim. Eu fui em busca do meu tempo livre. Então, naquele momento, não era a parte financeira que me incomodava, porque as minhas empresas estavam indo bem. O que me incomodava era o meu... deixa eu posicionar aqui. O que me incomodava era o meu cansaço. Eu estava extremamente cansado, eu não tinha mais tempo para nada, e eu queria uma mudança de vida, eu queria melhorar de qualidade de vida. Eu tenho um filho novo, que é o Guilherme. O Guilherme nasceu, eu percebi que se eu continuasse no mesmo ritmo, eu não conseguiria dar atenção para o meu filho mais novo. Eu tenho um filho mais velho que eu também não tive tempo de dar atenção, porque eu trabalhava demais, e o 4K2 me proporcionou isso. Ele me deu a oportunidade de ter coragem de mudar de vida mesmo. Foi radical, gente. Assim, eu fui mais uma vez taxado de louco. Acho que eu vim a esse mundo para ser taxado de louco, porque eu quis uma mudança, eu fui atrás dessa mudança. E eu não me satisfiz enquanto essa mudança não apareceu. Eu vendi as minhas empresas. Na realidade, eu passei as minhas empresas para um funcionário, porque eu deixei ele pagar em 36 vezes. Eu queria também dar a oportunidade para ele de ter experiência com o negócio. Era um funcionário antigo, mas eu fui em busca do meu sonho. E hoje estou aqui, olha, com tempo livre, com disponibilidade aqui de estar aqui conversando com professores nesse horário. As minhas manhãs são minhas e eu começo a trabalhar na parte da tarde. Então, o 4K2 é isso. É uma esperança, é um projeto de esperança e de mudança de vida. Então, cada um com seus objetivos, mas ele proporciona isso. Então, é por isso que eu tenho esse grande prazer de estar promovendo sempre eventos, de estar sempre dando aulas para despertar nos professores, nos universitários, nas pessoas interessadas em mudança de vida, que é possível mudar de vida. Que não é necessário a gente sofrer tanto. Assim, eu tenho recebido muitas mensagens, né? Essa semana está me surpreendendo, porque eu estou recebendo muitas mensagens de professores, cada um trazendo os seus diferentes problemas. Então, uns têm problemas com aula online, porque agora essa novidade do online está mobilizando muito alguns professores que não têm experiência com online, outros que dizem que não conseguem captar os alunos da maneira correta, outros que dizem que o relacionamento com os alunos não está muito bom. Então, esse projeto facilita muito isso, de você organizar de uma forma estruturada a maneira que você deve proceder nas suas aulas particulares e na sua vida mesmo, né? A professora Carla, que está aqui, ela falava muito durante as aulas. Eu estou citando a professora Carla porque ela foi colega de turma do professor Edno, então o professor Edno conhece. Eu me lembro que ela falava assim, nossa, eu apliquei o pilar da administração, é um dos pilares lá do método, na minha vida, porque eu era desorganizado com as minhas finanças, e eu consegui organizar as minhas finanças. Então, essa é a grande vantagem de quando você trabalha com técnicas, porque você não precisa pensar muito, é só você ir atrás da técnica. Opa, estou falhando. Onde eu estou falhando? Eu não sei formar o meu preço, que é outra dúvida que os professores trazem para mim. Eu não sei formar o meu preço, eu não sei cobrar direito, eu não sei quanto vale a minha hora. E quando você tem a coisa estruturada, você vai saber estruturar a sua hora, você vai saber precificar a sua hora, porque você conhece o seu público. Se você está captando um público, você tem que conhecer o público que você está captando. Não pode aparecer e você falar assim, o que apareceu do aula. Não, você tem que ir em busca do público certo. E o preço é adequado para esse público. Ou seja, gente, o 4K2 é isso. O 4K2 é um projeto que te estrutura a sua vida de forma que você não precise
viver de improviso, não precise viver de tentativa e erro, porque tentativa e erro e improviso normalmente nos frustram, porque a gente tenta sem ter embasamento, sem ter o que eu falo, professor, um GPS. Então, quando a gente tem um GPS, quando a gente tem uma rota mais bem traçada, tudo funciona melhor, né? Então, é isso que eu sempre trago para os professores, né? E se você tiver... Pode falar, professor, desculpa. Interessante, Alexandre, que você falando da questão do tempo, né? Quantos de nós não buscamos tempo, né, para fazer as coisas? Quantos de nós não precisamos desse tempo para poder fazer? Então, o método Cifras, ele te dá as ferramentas, o 4K2, ele te mostra como aplicar essas ferramentas e a partir de então você começa a achar tempo. Então, o 4K2 não é uma questão só monetária. É importante? É. Mas o que é mais importante do que, né, a questão financeira? É você achar tempo para poder conciliar a questão financeira. Isso é de ser importante. Para poder viver, né, professor Edno? Tempo para poder viver, não ficar... Eu me lembro que na minha época eu trabalhava demais, né, quando eu tinha as minhas empresas. Eu torcia para chegar ao final de semana, mas em muitos finais de semana eu tinha que trabalhar também, porque a semana não foi suficiente. Então eu queria um tempo livre, um dia, 2 dias por semana, e às vezes eu não tinha. E quando eu tinha um domingo. Isso me incomodava bastante. Eu não sei se alguns participantes aqui viviam essa situação, desse estresse. Eu imagino vocês, assim, eu não tenho experiência dentro de sala de aula, eu tenho experiência com aulas particulares, mas eu imagino o estresse de vocês de terem que preparar aula para uma turma de 50 alunos, ter que corrigir prova de 50 alunos, tem que viver 50 problemas diferentes, porque são 50 pais narrando o problema, terem que lidar com coordenação, é muita pressão, assim. Aí você prepara uma prova mais caprichada, em que você exige mais do aluno conhecimento, aí o pai ou a coordenação reclama de você porque a sua prova está muito difícil e você não pode cobrar tão difícil e você não acha difícil. Então, o estresse do dia a dia, ele tem que ser mensurado. Eu vivi isso, eu mensurei e chegou um ponto que eu falei assim, não dá mais, eu não quero mais para mim, porque ultrapassou os meus limites. Né? Então, mas é muito ruim quando você está incomodado, mas você não tem um horizonte, você não tem uma alternativa, você não tem uma nova oportunidade. E o 4K2 é isso, é uma oportunidade que eu estou trazendo porque eu me senti na obrigação de trazer isso para os professores brasileiros. Porque eu pensei comigo, se está dando certo para mim, por que eu não posso mostrar isso? Por que eu não posso apresentar isso? Apresentar essa nova, um modelo novo de trabalho, digamos assim, um projeto novo de trabalho, tirando, como disse o professor, com propriedade, o professor Paulo Henrique, tirando a ideia de que as aulas particulares são apenas um bico, né? Não são só um bico. Se você souber levar qualquer empreendimento, você consegue trabalhar com qualquer empreendimento de uma forma mais estruturada. Seja qualquer coisa, você quer abrir um negócio pequeno, você quer vender sanduíche, você quer vender bolo, fazer uma lojinha de bolo que está muito na moda aqui no Rio de Janeiro, não sei se está aí pelo Brasil, está assim, está tendo lojas de bolo em cada esquina. Qualquer projeto bem estruturado, ele tende a funcionar melhor. Então, essa é a ideia, é a gente entender que as aulas particulares também podem ser muito bem estruturadas e não falta aluno, gente, não falta aluno, é só você saber fazer, não falta aluno. O professor Paulo Henrique falou isso ontem, ele falou assim, professor, como é que foi para você na pandemia com relação às aulas? Gente, não fez diferença para mim. E eu sou presencial, eu falei isso, eu sou professor do mundo presencial. Até antes da pandemia, 90% dos meus alunos eram presenciais, não eram online. E hoje eu vejo que a perda foi nenhuma ou melhorou o rendimento de alunos que tinham falta de atenção. Acreditem se quiser. Alunos com falta de atenção estão prestando mais atenção, porque eles precisam interagir mais conosco. Né, comigo durante a aula. Eu faço no Zoom, eu estou olhando para ele, então se ele não estiver olhando para a câmera, ele não está me olhando. Se ele não estiver olhando para a tela, quando eu estou ensinando, ele não está olhando. Então as aulas online me surpreenderam e não fizeram diferença para mim. Então nós que temos
como clientes, alunos, esses alunos sempre terão dúvidas. E se a gente estrutura direito, a gente constrói uma carteira de alunos bem legal, sabe? A gente consegue construir um negócio sólido, um negócio consistente, que eu falo incansavelmente que se autoalimenta. Depois que você constrói a sua carteira te ajuda, os seus próprios alunos te ajudam a indicar novos alunos, que indicam novos alunos, que indicam novos alunos, e a carteira só tende a crescer. Eu falo que hoje eu não faço campanha de captação de alunos. Eu não preciso ir ao mercado procurar alunos, mas eu valorizo muito os meus alunos e incentivo os meus alunos a mostrarem que eu estou presente para ajudar os amigos que precisem de aulas particulares. E a coisa vai. É como empresas que depois que constituem a sua carteira, né, aquela lojinha de bolo, aquele restaurante, depois que tem a carteira fiel, os próprios clientes indicam novos clientes e cada vez a carteira só tende a crescer. Então é isso. As aulas particulares, elas sendo tratadas como negócio, se você é professora, se você pretende dar aula particular, é só saber fazer. Se você souber fazer, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Mas precisa de técnica, não tem jeito. Precisa de um GPS, precisa de alguma rota para você não ficar na tentativa e erro. Porque eu demorei 30 anos, estruturei. Então você não precisa demorar 30 anos se já existe uma forma de fazer, e é o que eu estou trazendo ao longo dessas 3 aulas durante a semana. Né? Professor, deixa eu só responder algumas perguntas. Olha, o Almir pergunta aqui, como divulgar as aulas particulares? Olha, Almir, tem várias formas de divulgar. Né? Eu vou ser muito sucinto, porque eu dou uma aula inteira só sobre isso, né? Sobre divulgação das aulas, mas existem 2 caminhos. Ou você vai no presencial, onde você faz panfleto, banner, outdoor, que é mais caro, buzz-door, boca a boca, você vai pelo meio presencial. E existe um meio online que é maravilhoso. As ferramentas online hoje, elas são extremamente cirúrgicas. Se você diz para a ferramenta onde é que está o teu público e como é que... O professor Ed não assistiu às aulas de captação, né, de captação online. Eu tenho um módulo que só fala sobre isso. Eu mostro com exemplos, eu entro na ferramenta que é o Facebook Ads, e tem o Google Ads também, que são as ferramentas da internet onde você vai cirurgicamente e a ferramenta te diz, olha, para esse público que você escolheu, existem tantas mil pessoas cadastradas aqui. Você quer mandar um seu anúncio, você quer falar com você quer mandar a sua mensagem para esses alunos, para esses clientes, perdão, para essas pessoas que estão dentro do seu público-alvo? Então, professor Almir, tem muita forma de fazer. Então, só tem que estruturar e escolher. Eu apresento as formas, agora o caminho, cada um escolhe o seu. Pode falar, professor. E se fosse para dizer assim, um caminho, né, seria a questão dos meios sociais, sim. Né? Hoje a gente percebe que os meios sociais ele vem avançando cada vez mais. É uma ferramenta que vai ser usada não só em questão de aulas particulares, mas também de vários tipos de empresa, né, e que faz toda a diferença. Então, esse meio social, a questão das redes sociais em si, ela tem a capacidade de chegar onde muitas vezes a gente não chega. Né? Então, isso é de extrema importância. É poder você pegar um método, pegar uma técnica, aplicar nessas redes sociais e fazer com que elas possam ser cada vez mais úteis para nós mesmos, né? Não usar o meio social aleatoriamente, mas sim por meio dessas técnicas, desses métodos que a gente vem trazendo, que o Alexandre vem trazendo através do 4K2, e fazer com que isso possa ser aí o nosso gatilho inicial, né? Fazer com que essa possa ser uma ferramenta de extrema utilidade. A professora Carla, que está sempre comigo aqui nas lives, seja muito bem-vinda, professora Carla, Pernambuco, ela falou assim, eu consegui 6 novos alunos em diferentes cidades do Brasil. Olha que interessante. E o professor Edno colocou uma coisa interessante, às vezes você não precisa nem ir atrás de uma ferramenta mais cirúrgica. Se você faz um trabalho bem feito no seu Instagram, você tem professores que têm feito trabalho, eu sigo alguns professores que trabalham com trabalhos perfeitos. Nossa, tem uma professora, eu não vou me lembrar o nome dela, que eu outro dia até elogiei,
ela faz um trabalho de inglês, assim, ela mostra as aulas, a capacidade dela de dar aulas, ela faz encenações, assim, então ela gera um diálogo, ela faz um personagem, vira para o lado, aí vira para o outro lado, ela faz uma jogada de edição, onde ela conversa, parece que são duas pessoas conversando com inglês muito básico, e depois traduzindo. Gente, é sensacional, me deu vontade de começar a aprender tudo de novo em função da maneira com que ela expôs. Então, se a gente faz um trabalho bem feito nas redes sociais, os alunos aparecem. Como é que eles aparecem? Quando você começa a perceber que você tem mais seguidores. Se você tem mais seguidores, fazendo um trabalho sério, é porque você está sendo valorizado por aquele trabalho sério. E a tendência é a sua rede de clientes aumentar, de seguidores, de potenciais clientes aumentar cada vez mais, e você tende a cada vez ser mais bem sucedido com isso. Então, quem diz que, não, nossa, eu estou aqui sem conseguir aluno, coitados de mim, coitadas de mim, eu não tenho como aceitar essa postura, porque os alunos estão aí, os nossos clientes. Quando é que a gente vai deixar de ter aluno? Nunca. Ainda mais agora, nesse momento. Só um instante, professor. Nesse momento de dificuldade, de pandemia, de necessidade do online, o online ele tem provocado muito mais dúvidas nos alunos. Então, a tendência de se conseguir com mais facilidade é maior ainda. É só saber fazer. É só saber fazer. É só saber direcionar. Hoje eu tenho, eu formei, eu fiz um trabalho direcionado, só para você ter uma noção, professor Edno. Eu acho que você, não sei se você faz parte, eu não sei quem faz parte aqui da comunidade do Intensivão 4K2. Hoje a comunidade acho que está com 280 pessoas. Foi um trabalho que eu fiz direcionado, onde eu falo lá sobre R$ 4.000 com aulas particulares. Provavelmente quem está aqui foi impactado dessa forma. E hoje já somos 280 pessoas captadas em 15 dias. Em 15 dias, o Facebook Ads, no caso, trabalhou para mim e me fez captar 280 pessoas interessadas. Então, para se ver como não é difícil fazer, é só aprender a fazer, né? Eu tirei a sua palavra, professor, desculpa. É interessante como o nosso público, mais o meio social, trabalhando junto, ele consegue atender às nossas próprias... Opa, travou lá o professor Edno, acho que é de lá. Pessoal, vocês conseguem me ouvir? Foi comigo, foi aqui ou foi com o professor Edno? Todos me ouvem? Eu não sei se... Ah, voltou. Opa, acho que o sinal do professor Edno não está bom, pelo que parece. Vocês conseguem me ouvir, pessoal? Travou mesmo. Foi o dele que travou, né, gente? Vocês conseguem me assistir, né? Foi com ele, é. Parece que o sinal dele não foi. Professor, caiu o seu sinal. A gente não conseguiu ouvir. O seu sinal caiu. Podia repetir? Então, retomando. Então, eu tinha uma aluna do terceiro ano, né, que formou comigo. E essa aluna ela fez um post no stories dela no Instagram, comentando que tinha um professor no Instagram que dava aulas de história, que tinha um canal e tudo, né? E aí, essa interação do meu público mais a questão da internet pôde fazer com que dentro de 2 dias eu pude ganhar aí em faixa de uns 20 seguidores. Dentro Olha de que 2 legal. dias, coisa que nunca tinha acontecido. Então, a gente percebe o quanto que a internet, mais os nossos alunos, eles podem estar meio que trabalhando para nós mesmos. Né? Isso então, mesmo. Isso depende muito do jeito com que você vai abordar o seu aluno, do jeito que você vai conversar com ele, que você vai interagir. Se você marca esse aluno, ele mesmo vai te indicar. E aí, qual a ferramenta que ele vai usar? A rede social. Né? E isso é de extrema importância. Perfeito. Perfeito. Eu tinha para falar aqui também, me fugiu agora. Ontem, só na aula de ontem, gente, quem assistiu a aula de ontem, só a movimentação da aula de ontem. Então, se vocês têm interesse em conseguirem mais alunos, em conseguirem aparecer, é só promover eventos. A aula de ontem me fez, acho que, 40 seguidores. Em 1 hora, em 2 horas de aula, menos de 2 horas de aula, foram 40 seguidores vindo interessados no trabalho. Então, para vocês verem que quando
gere interesse, quando você percebe seriedade, a coisa deslancha. Então, é só saber fazer, gente, e querer fazer. É isso que eu falo também. O 4K2 está aí, ou qualquer projeto está aí, estruturado, mas se a gente não colocar a mão na massa, não cai do céu. A gente tem que colocar a mão na massa, colocar em prática e ir se aprimorando cada vez mais, para que a coisa cada vez mais melhore, para que a coisa cada vez mais cresça. Então, não existe receita de bolo pronta. Existe receita de bolo em que você tem que... Pronta que eu digo é você fazer e acertar de primeira. Até mesmo um bolo. Quando a gente coloca os ingredientes certinhos do bolo, às vezes o bolo sola, não é? E a gente não tem que fazer de novo. Então, a ideia é essa. Professor, para terminar, você recomendaria o 4K2 e o Cifra para os professores que nos ouvem aqui? O que você tem para dizer para os professores que não conhecem tão profundamente, não tiveram essa experiência ainda de conhecer com mais detalhes, com aulas mais bem estruturadas, assim, com tempo para poder debater? Ontem, por exemplo, teve um professor que me fez uma pergunta, que é só essa pergunta que ele me fez, sobre a captação ali, etc., demandaria 2 horas de explicação. Uma pergunta demandaria umas 2 horas de explicação, porque eu tenho uma aula estruturada de captação de 2 horas. Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho da sua experiência e se você realmente recomendaria aos professores que estão aqui experimentar esse novo projeto. Porque quando a gente não conhece, a gente desconfia, a gente tem medo de utilizar o nosso tempo e não dar certo. Você recomendaria o projeto 4K2, o Cifras? O que dizer aos professores que estão aqui, professor Edmo? Os professores que estão aqui, eu não recomendo. Não, tô brincando. Eu super recomendo, tá? Super vale a pena, porque faz total diferença. Se você quer trabalhar com um método em si e você quer atingir esses objetivos, tem que usar o método, né? E o Alexandre, ele pôde mostrar isso desde a primeira turma, né? No caso, eu e a Carla, aí, que somos alunos da primeira turma, somos a prova viva de que isso funciona, né, e que pode dar certo na vida de qualquer professor que esteja interessado de colocar isso em prática. Então, eu digo que o método Cifras, ele é o divisor de águas, né? Há o professor antes do Cifras e há o professor depois do Cifras, por meio do 4K2. Né? Então, isso é muito gratificante. Tanto para mim, que já fiz o curso, quanto os futuros profissionais que buscam aí fazer a diferença, isso vai ser de extrema importância, né? Tanto que nós estamos crescendo junto, né? O Alexandre nos ajuda, a gente ajuda o Alexandre, é uma troca de experiência. O Cifras não é só mais um método, é essa troca de experiência com certeza. E é 100% indicável a outras pessoas. Muito bom, muito bom. Professor Edno, estou dando uma olhada aqui para ver se tem algum comentário. Uau, perfeito, muita propriedade, professora Carla dizendo. Tem uma colocação aqui, acho que é da professora Carla de Pernambuco. Aqui, ó, a professora Sandra diz, sempre dei reforço escolar, mas via como um bico. Olha só, quero montar agora o meu espaço e viver disso. Professora Sandra, vá que dá certo, eu sou prova disso. Carla, eu transformei o meu Instagram para divulgar as aulas de italiano, professora de italiano. Nossa, eu acho que eu vou ser seu aluno, professora Carla. Eu adoro italiano, não tive oportunidade ainda. Adoro línguas, tenho dificuldade com línguas, mas adoro línguas, adoro. Vamos ver mais aqui, peraí, só um instantinho. Internet é 90% engajamento, é isso mesmo. A gente tem que buscar engajamento na internet. O Cifras foi um divisor de águas, o projeto 4K2, a professora Carla falando. Acho que é isso, pessoal. Mais alguma pergunta, gente? O nosso tempo está se encerrando. Gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta para o professor Edno. Enquanto, eu sei que existe um delay, enquanto o delay está aí para vocês irem perguntando, eu queria falar que hoje à noite eu vou ter uma live com o professor William. O professor William ainda é meu aluno, então ele está vivendo o processo. Ele está a 80%, ele está a 20% do término. Ele já conhece 80% do projeto, mais profundamente. Então, hoje às 8 da noite, gostaria da participação de vocês, das perguntas, dos comentários, para vocês conhecerem um pouquinho a visão de quem está ainda dentro do processo.
porque quem está me acompanhando nessa semana começou a entender o projeto. O professor Edno já entende o projeto, já tem experiência e já está aplicando. E hoje, às 8 da noite, eu conversarei com um professor que está no meio do caminho, 80% visto já, mais do que no meio do caminho. Então, será um prazer tê-los comigo, até mesmo nessa noite, às 8 da noite, aqui mesmo no Instagram, transmissão apenas pelo Instagram, para facilitar a vida dos professores, de não terem que fazer transmissão simultânea, etc. E é isso, ele vai trazer um pouquinho da experiência dele. Então, eu queria que a gente prestigiasse esse professor também, que vai estar, como o professor Edno, disponibilizando o tempo deles, que eu sei que é muito escasso, para conversar conosco, gente. Professor Marconi, tem uma ótima carteira de clientes, mas meu Instagram precisa melhorar. Professor Marconi, Instagram é a porta de entrada hoje. Ainda mais para a garotada que a gente atende. Os nossos alunos estão no Instagram. Não estão muito mais no Facebook, estão no Instagram. E dê atenção, uma dica aqui, um bizu, hein? Bizu, café com bizus, um bizu. Deem atenção aos stories de vocês. Postem nos stories também. Os alunos hoje, eles gostam de passar rápido e eles olham os stories. Então, o que você postar lá no feed, posta nos stories. E qualquer coisa de novidade que você não queira postar no feed, seja uma dica rápida, dê atenção aos stories do Instagram. Total diferença vocês terão com certeza absoluta. Quanto mais você postar nos stories, melhor resultado você terá. Pessoal, acho que eu vou encerrar. Professor Edno, eu agradeço demais a sua participação, mais uma vez colaborando aqui. Toda semana de divulgação eu trago o professor Edno. Eu preciso do professor Edno ajudando aqui a divulgar o projeto, a trazer as suas experiências com o projeto. Então, e queria também, professor, que você se despedisse e deixasse os seus contatos, né? O seu canal do Instagram, qual é? Desculpa, o seu perfil no Instagram, o canal no YouTube. Conta para a gente um pouquinho como é que os professores que estão aqui podem conhecer um pouco do seu trabalho. Bom, pessoal, primeiro eu tenho que agradecer ao Alexandre mais uma vez por estar aqui, né? E é sempre muito gratificante estar com ele e com todos os professores que participam dessas lives. É uma troca de experiência que nós temos. Tá me escutando, Alexandre? Estou escutando. E desde já peço a colaboração de vocês, se vocês tiverem interesse de poder participar, né, do meu Instagram, de estarem me seguindo, né, tem dicas de história, tem uma série de conteúdo bacana que a gente vem colocando lá, né, eu digo a gente porque eu não trabalho só, eu trabalho com todos os meus seguidores, então é aberto para dicas, é aberto para críticas, e isso faz com que a gente possa crescer. Então, meu Instagram, ele é professor.ednorondinelli, tá? Então, passa por lá pelo Instagram. É uma coisa bacana, você vai estar viajando literalmente na história. E não deixe também de passar lá no meu canal do YouTube, Lendário da História, no qual nós temos vídeos explicativos, temos aulas, temos dicas e por aí vai. E desde já sejam bem-vindos aqueles que passarem por lá. Vai ser uma troca de conhecimento, pode ter certeza. Eu sigo o professor Edno, gente, vale muito a pena. Eu vou deixar lá na nossa comunidade do Intensivão 4K2 os contatos do professor Edno para facilitar a vida de todo mundo. Eu fiz isso ontem com o professor Paulo Henrique, então deixarei lá os contatos para vocês terem mais facilidade. Deixarei lá o canal o canal do YouTube dele e também o perfil lá, o nome dele do perfil lá do Instagram. Tá bom, gente? Da conta do Instagram. Pessoal, vou encerrar. Professor Edno, gratidão imensa. Muito, muito obrigado. Pode contar comigo para o que precisar. É um grande prazer poder estar colaborando sempre que você precisar. Gente, muito obrigado. Hoje à noite, prestigiem live com o professor William, que ainda é aluno do 4K2. Bom dia a todos. Aproveitem o dia. 8 da noite, aqui comigo no Instagram. Grande abraço, professor Edno. Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau.